Vamos aqui agora para o nosso freguês de feedback, que é o Galo, que já mandou, acho que 3 vezes. Boa tarde, Marco e chat. Queria um feedback na minha última arte e também sobre o meu portfólio. Eu quero começar a mandar e-mails e queria saber se está um bom portfólio. Já te adianto que sim, Galo. Adianto que sim. Com certeza você já deveria estar mandando e-mails porque já tem imagens de altíssima qualidade aqui no seu portfólio, mano. Mas eu vou dar uma olhada nessa última, que é o que você me pediu. E legal que você postou o processo num GIF. Thumbnail de cor. Bem legal. Bem legal. Eu tô sentindo uma certa mistura excessiva de valores em áreas importantes da cena, sabe? Eu entendo que o seu processo de desenho é um pouco mais rabiscado, mas eu acho que tá faltando uma clareza nessas etapas preliminares da sua pintura. Clareza de decisões das informações que você quer gerar, sabe? Eu vou te mostrar aqui umas thumbnails criadas pelo Sixmore Vodka, que eu acho que são muito legais para você estudar, até nessa simplificação de valor, sabe? Dá uma olhadinha aqui. Deixa eu abrir uma aqui, que eu tava vendo hoje na mentoria, que eu achei muito boa, cara. Essa imagem aqui, ó. Percebe que tem uma certa clareza dos valores e uma separação muito evidente do que é claro e do que é escuro? Tudo isso é do estúdio Sixmore Vodka, ok? Ó. Tá vendo que o personagem tá bem separadinho do fundo? A gente consegue compreender os planos dessa imagem de uma forma bem eficaz? É bem mais simples do que você tá fazendo. Eu acho que você tá... Ó, um outro exemplo aqui, ó. Eu acho que você tá criando muito ruído nessas thumbnails, o que gera uma certa confusão, sabe? Das informações. Eu acho que dava para até fazer de uma forma mais simplificada. Separa o que são seus planos principais, faz uma flat para eles, né? Uma cor base aqui, e tenta manter a hierarquia de valores ao invés de você misturar. Por exemplo, aqui ó, no braço, tá vendo como esse braço se mistura com o fundo? Não dá para saber o que é braço, o que é fundo. Até o fogo tá um pouco escuro demais, sendo que poderia estar bem mais destacado. Então, agrupar mais valores, fazer um exercício de observação de thumbnail e fazer aquele exercício que eu sempre recomendo para vocês, que é simplificar os valores de uma foto ou de uma imagem do cliente que você deseja trabalhar. Olha essa imagem que linda que é. Como tem uma clareza das informações, ó. Você vê os elementos separados muito perfeitamente, assim, sabe? Um plano do outro. Então, o que é... Ó, é claro que a linha tem bastante auxílio nessas thumbnails, né? Mas claramente você identifica a separação do personagem do fundo, por exemplo. Cara, eu acho essas thumbnails maravilhosas, ó. Claro que tem umas que vão muito além, né, na pintura. Mas eu acho que não precisa ir tão além assim. Dá pra fazer bem simplificado, ó, tá vendo? Bem simples, um elemento separado do outro. Por quê? Isso, na sua imagem, ficou bem feito nessa parte de render. Ficou bem separadinho, né, a personagem do fundo. Mas eu acredito que para você chegar naquele resultado, você teve que ficar voltando muitas vezes para conseguir separar bem essa espada do fundo. Percebe, ó? Esse fundo poderia ser muito mais escuro e muito mais simplificado. Então eu vou pegar aqui e vou fazer um exemplo do que eu tô te falando aqui, tá? Então, por exemplo, um exercício de valores que seria muito interessante é de escurecer e pensar nos pontos de contraste que você quer chamar atenção, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você quer chamar atenção para essa área da espada e para o rostinho dela, que são duas informações extremamente relevantes na sua pintura, né? Então, a gente sempre tem que buscar por contrastes para atrair a atenção para esses lugares. Então, uma coisa que a gente pode fazer é, primeiro de tudo, clarear talvez um pouquinho mais atrás do rostinho dela. Ó. E agrupar um pouco melhor esses planos que estão atrás.
que é agrupar? É tirar contraste, tá? Ó, a diferença de valor entre o fundo e a perna dela só existe porque você criou uma linha de separação com uma ring light, percebe? Então, a gente tem que ter uma separação para ficar bem evidente essa perna nos próprios valores, ó, do fundo com a personagem. Quem foi no workshop presencial sabe exatamente do que eu tô falando, né? Questão de edges, questão de leitura. Ó, dá uma limpada mesmo, sabe? Pra destacar a personagem. E aqui, nessa parte toda, percebe que não há separação do fundo com a arma? Então vamos separar um pouco melhor. Nesse caso, a gente pode escurecer toda essa região aqui, ó. Então, o que é legal é que você pode brincar com essa questão dos valores e trabalhar os contrastes de acordo com a sua composição, sabe? Mas o mais importante é ter essa clareza de leitura mesmo, sabe? Ó. E até a própria espada você pode fazer ela brilhar um pouquinho mais. Esse cenário ele é completamente secundário na cena, né? Então você pode brincar com essa simplificação aqui, ó, e talvez nem fazer uma linha tão complexa, sabe? Tá vendo como não existia uma certa organização dos seus valores? E agora começa a ter uma ideia um pouquinho melhor? Talvez até escurecer um pouquinho o rostinho dela, da parte frontal. Clarear os olhos, né? Pra chamar a atenção pra cá. Ó. Beleza? Por quê? Vamos lá. Estrutura de valor em uma composição, em uma thumbnail, ela é importantíssima para isso aqui, ó, para você ter uma leitura clara do que você quer contar. Ó. Então, se o seu elemento principal não está chamando atenção e não está sendo quase destacado na imagem e toda a imagem está servindo para compor a leitura daquele elemento principal, tem alguma coisa de errado, assim, sabe? Tipo, é claro que funciona, pode ter imagens lindas que se misturam em questão de valor. Não é uma regra absoluta para tudo, mas isso é uma ótima forma de você pensar a composição. Ó. Esse post do Muddy Colors, eu acho ele maravilhoso exatamente por isso, ó, que ele mostra exemplos do Doré, se eu não me engano. Mas tá vendo como há uma separação muito clara dos elementos da sua imagem? Ó. O chão é escuro, os personagens que estão postos contra um fundo escuro, eles são acinzentados, e os personagens do fundo eles estão claros. Então, os elementos estão super bem separados e a leitura está extremamente clara dessas massas de elementos que estão distribuídas na sua imagem. Isso é 100% composição, tá? Composição tonal da sua cena. E tem esse diagrama aqui, ó, que torna tudo mais fácil de entender. Tá vendo? De novo, você não precisa necessariamente seguir essa regrinha aqui desse diagrama, mas é com certeza alguma coisa que, se você tiver em mente, você pode atrair o olhar do observador da sua imagem para onde você quiser, usando essa ideia aqui desse diagrama, entendeu? Então, por exemplo, colocar um personagem iluminado contra um fundo escuro chama atenção pro personagem. Personagem mais escuro com um fundo iluminado, um contra-luz, também funciona. Ou às vezes o design do personagem também influenciar na questão dos seus valores, enfim. Um personagem bem iluminado ou claro, contraposto aqui com um fundo médio e o chão escuro. Isso aqui também é uma composição interessante. O que não é interessante é o seu personagem ter os mesmos valores, tons médios, fundo com tons médios, o chão com tons médios, ou tudo com muito contraste, entendeu? Isso mostra que você, nessa segunda versão que eu tô falando, tipo, tudo com muito contraste, só tá falando que você não pensou na sua composição tonal da cena, tá? E você teve que arrumar depois. Então, aqui nesse caso, essa personagem, eu tô colocando ela contra um fundo claro, nessa região, pra gente gerar contraste nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui, entendeu? Então é uma forma de você criar contraste e atrair o olhar pra cá. Beleza? Libera esse link? Com certeza. Esse blog aqui é maravilhoso, chama Muddy Colors, tá?
E esse post, ele é de 2012. E eu uso esse post como referência para os meus alunos desde 2017. Nas minhas primeiras mentorias, eu sempre mostro esse diagrama porque, cara, essencialmente é isso, sabe? Se você compreende essa ideia aqui, é um post do Dan dos Santos, ok? Se você compreende essa ideia aqui, você cria imagens muito icônicas de uma forma simples, só pensando nos seus valores, né? E, de novo, você pode pegar e ter uma imagem com valores médios no personagem e no fundo. Só que aí, nesse caso, você tem que se preparar, porque você vai ter que trabalhar bastante na sua saturação das cores. Então, por exemplo, o fundo ser de saturado e o personagem ser saturado. Ou o seu personagem ter uma matiz, sei lá, vermelha e o fundo uma matiz bem mais puxada para o verde. Você tem valores médios, mas você vai brincando com a sua matiz ou com a sua saturação, né? Com seus outros eixos de cor. O valor é só uma dessas ideias que você pode utilizar na sua composição, ok? Então, vou te dar um exemplo do que eu estava falando aqui, ó. Eu posso ter um personagem com valores médios e um fundo com valores médios, mas você percebe que, obviamente, ele está aqui, mas você não tem a visão dele, né? Mas se você colocar isso aqui, matizes diferentes, aí sim, nesse caso específico, você tem aqui uma atenção para o seu personagem. Você vai chamar atenção para cá, né? Só que aí é um caso muito específico, tá? Não é o que eu tô querendo dizer aqui. O que eu tô querendo dizer é uma questão de valores, né? É obviamente que se isso aqui tiver escuro e o personagem tiver claro, por exemplo, ou um elemento principal tiver mais claro, é mais fácil de você chamar atenção, né? Então é um dos elementos que você pode utilizar na sua composição, mas como a gente está falando de valores, já pensar nesse tipo de ideia aqui, ó, você cria imagens muito mais icônicas de um jeito bem mais fácil. Beleza, Galo? Então a minha sugestão para você é simplifica, mano. Descomplique a vida, entendeu? E torne essas imagens mais icônicas. Não precisa ser 100%, né, do que eu fiz aqui. Você pode ser um meio termo, já vai ajudar bastante. Olha a diferença, ó. De leitura. Cerra os olhos, ó. Olha como você compreende muito mais fácil essas thumbnails. E para o seu cliente, naturalmente, isso vai ser mais interessante, porque ele vai conseguir entender melhor a mensagem dessa sua thumbnail. Ok? Eu percebi isso porque eu vi muito ruído em várias etapas em várias thumbnails, ó. Muito ruído de valor aqui. Muito ruído de valor aqui também, ó. Toda essa região tá com muito contraste. Aqui tá legal, ó. Aqui tá legal. Aqui também, ó. Tudo meio valor médio, sabe? Tipo, tá difícil de ler a espada, porque ela tá com o mesmo valor da personagem. Tá? Aqui também é a mesma coisa, ó. O valor dessa espada tá com o mesmo valor do fundo, praticamente, assim. Então, distancia esses valores, ok? Tenta trabalhar mais observando os seus valores aqui, ó. Distancia. Trabalha talvez o personagem com esses valores aqui, o fundo com esse valor aqui. Ou, enfim. Vai depender muito do caso a caso aqui. Certo? Um ótimo estudo para você é pegar frames de filmes com composições incríveis e simplificar esses frames para de 3 a 5 valores. Depois de tudo isso, vamos para sua imagem. O que eu achei legal, e é o que eu estava comentando anteriormente, é que você, na hora de finalizar essa imagem, você já ajustou os valores. Agora, a minha sugestão é mais no sentido de que, cara, pode ser mais simples, entendeu? Então, talvez você já pensar nessa parte de valores antes pode ser bem mais interessante para o seu processo ficar mais rápido, entendeu? Porque para você chegar nesses valores aqui dessa imagem, ó, que tá bem legal, provavelmente você descartou isso aqui para recriar toda a ideia de valores. Ou seja, você descartou um trabalho que você já teve. A ideia é você sempre manter as etapas anteriores para você não precisar repensar nelas, entendeu? Então aqui eu vejo um desgaste de esforço, assim, sabe? Desnecessário. Então, trabalhar bem nessa etapa aqui é excelente para você, na hora de renderizar, só se preocupar com o render e não se preocupar com a composição de valores, beleza? Sim, tive um trabalho que poderia ter evitado. Perfeito, mano, perfeito. Mas
é interessante que tá encaminhando, né? Tipo, toda imagem nova você tá melhorando. Claramente você tá melhorando em alguma coisa, sabe? Então isso é legal, porque agora talvez você pode fazer alguns exercícios aí que vão te ajudar nesse momento de valor para acelerar um pouco o seu processo, apesar de você estar produzindo peças de um jeito bem rápido, né? Pode te ajudar bastante daqui para frente. Certinho? Um feedback que eu tenho para essa cena aqui, eu acho que não envolve tanto assim a personagem, porque eu acho que ela já tá muito bem renderizada, assim, sabe? Eu gosto muito da ideia dela, achei bem legal. Eu sinto que tem pequenas oscilações aqui e ruídos nos seus valores. Então você acaba gerando áreas de contrastes dentro da área iluminada. E tem umas manchinhas aqui, ó. Eu não sei exatamente o que é essa manchinha, mas amarelada. Eu acho que você poderia também simplificar a questão dos valores. Isso tem a ver com o feedback anterior. Então acredito que é uma coisa que você está trabalhando ainda, mas que tá legal, acho que tá no caminho massa. A separação dos seus valores aqui da sombra também estão bem menos contrastados, então eu percebo que você tirou muita informação da sombra, o que é ótimo. Muito bom, mano, parabéns mesmo. Então, tô vendo que você tá preocupado com o feedback que eu tinha te dado, você tá se debruçando nessa ideia. O desenho do rostinho, claramente você usou referência, então tem a ver com o primeiro feedback, então parabéns, mano. Deu pra ver aqui que você estruturou bem a cabeça, o corpinho e tal. Muito bom. Acho que o meu feedback, ele vai mais na questão do cenário, tá? E aí precisa de bastante estudo, estudo de perspectiva mesmo, sabe? Estudo de cenário, porque pra mim a qualidade do cenário não tá condizente com a qualidade da personagem. Então, é uma coisa que também tinha no feedback anterior que eu tinha falado, né, sobre trabalhar um pouco melhor o cenário. Eu acho que tem uma questão ainda de a forma que você tá finalizando, eu particularmente não gosto tanto assim. Parece que você está detalhando muito, com um pincel muito pequenininho, áreas que poderiam ser mais simplificadas, mais planas, né? Tipo, isso aqui é um plano só. E tem alguns ruídos, tipo, uns pincéis bem pequenininhos, assim, que geram um ruído que eu particularmente não gosto muito. Eu sinto falta de projeção de sombra mais evidente, né? Tipo, parece que tá tudo muito esfumaçado nas suas nas suas sombras do cenário e dos personagens. Tá tudo muito suave. Sendo que a gente tem uma fonte de luz direta que tá vindo aqui e claramente faria uma projeção de sombra bem mais evidente aqui, separando o que tá iluminado desse chão com o que tá em sombra. Então a mesma ideia do personagem, eu também faria uma separação muito mais evidente aqui, saca? E, enfim, tudo bem, eu acho que é uma questão que você vai melhorando aos poucos. Não é uma forma, não é algo que te impede de mandar o portfólio para nenhum cliente de forma alguma, tá? É só que eu acho que você pode dar uma atenção mais especial, um carinho extra no desenho desses cenários, assim, ou usar mais foto de referência mesmo para essa parte, tá? Tem umas questões aqui de variação de matiz que perde bastante a ideia de temperatura que você criou aqui. Então, por exemplo, toda essa parte do fundo, ela é basicamente monocromática. Só que você quis colocar uma luz quente dentro da janela e aí ficou um verde meio esquisito que, cara, sinceramente, não sei porquê, sabe? Isso aqui poderia simplesmente ser janelas próximas desse azul aqui pra ficar bem mais monocromático mesmo, sabe? E trazer essa ideia de elementos mais quentes aqui, sabe? E não em tudo. Eu acho que aqui ficou um pouco excessivo. O tipo de acabamento também, que nem eu tava falando, né? De usar pincéis pequenininhos, tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? E a perspectiva, dá pra perceber que ela tá se perdendo um pouco, sabe? Tipo, parece que algumas linhas elas não estão conversando direito em alguns elementos. Então eu não sei se é o caso de você, para essas imagens, criar uma base, talvez no 3D, para você usar essa base e pintar por cima dela. Talvez isso vai dar uma melhorada muito grande no seu trabalho, tá? Ou mesmo já usar a foto como uma base, tirar alguma foto que você possa usar ela como base de desenho mesmo, sabe? Enquanto você vai estudando em paralelo parte de perspectiva, porque vai gerar uma qualidade inerente nesses seus cenários que seria bem da hora de ver, tá?
Uma outra coisinha pequena é que eu sinto falta de elementos que compõem esse cenário, tá? Eu sinto que pra ser uma cidade, isso aqui tá muito limpinho, muito vazio também, tá? Então tem uns rachados aqui, mas, pô, falta muito elemento pra isso aqui ficar parecendo uma cidade, sabe? Tipo, faltam uns postes, faltam umas lixeiras, falta lixo no chão, assim, sabe? Se for o caso. Falta alguns outros elementos desses prédios que poderiam conversar com a temática, sabe? Tipo, realmente trazer muitos elementos pra compor essa cena. Então, pra isso funcionar, você teria que usar mais referências mesmo. Então, pegar referência e escrever tudo que compõe uma cidade, sabe? Tipo, uma rua que é próxima do que você quer contar como história. É uma rua mais suja, uma cidade... Aparentemente é pra ser uma rua meio suja, assim, né? Tipo, isso aqui tem uma fumaça saindo, tem umas partículas e tal. Então, às vezes, você anotar alguns elementos pra você sempre lembrar de trazer aqui na rua, tipo uma faixa. Será que não teria uma faixa de pedestre aqui que poderia compor essa cena? Será que não teria uns bueiros? Percebe como falta elemento? Tipo, tá só uma rua bem simples. Então, até se você pudesse fazer essa base no Blender, poderia ser alguma coisa que dá uma acelerada nessa parte de desenho e você se preocupa só em colocar mais coisas, tá? Porque esse tipo de cenário, pelo que eu já percebi vendo o trabalho de muitos artistas ao longo da minha carreira, esse tipo de cenário, ele é vazio porque você estava muito preocupado com a parte técnica de desenho e você não se ligou no design. Porque você estava com a preocupação em outros lugares. Isso é super comum, é super fácil de perceber também, sabe? Então, quando você tira um pouco essa parte técnica da frente, você se preocupa mais com o design, de como as coisas vão se parecer, quantos elementos você consegue colocar nessa cena. Não sei se faz sentido aí, se eu tô viajando, mas na maior parte das vezes é isso que acontece, assim, sabe? Então, percebe que aqui a distância entre as janelas, por exemplo, tá diferente. Tipo, umas coisinhas muito pequenas. Só que você vai somando isso aqui, mais um outro elemento aqui, outro elemento aqui, outro elemento aqui. Parece que tá incompleto ainda o cenário. Então dava pra puxar muito mais. Esse seria o meu feedback no geral. Vou te dar alguns exemplos aqui, ó, de um dos meus artistas favoritos, né? Que trabalha lá comigo no estúdio, da Mar Studio, que é o Alberto Rocha. Então, olha o que eu tô querendo dizer com você contar histórias dentro de uma imagem e usar o cenário a seu favor pra isso. Vamos analisar essa imagem rapidinho? Só pra eu te... Rapidinho, tá? Só pra dar um exemplo de como você pode usar o cenário pra contar essas histórias mais complexas, tá? Então, por exemplo, tá? O fundo tá extremamente simples, mas você percebe que tem muitos elementos? Tem carros lá no fundo, tem ônibus, carros com cores diferentes, tem as faixas separando as vias da rua. Os prédios têm designs diferentes, então um prédio é mais complexo do que o outro. A perspectiva está bem correta, então as janelas são todas bem feitinhas. Tem casas, entre as casas tem árvores, tem parte com luz, com sombra. A projeção de sombra aqui tá bem hard, tá bem evidente, porque tá próximo do Terminator. Então uma área tá bem iluminada, a outra área tá bem em sombra. A parte de sombra agrupa bastante os valores. A parte que tá bem estourada de luz, que é a parte branca aqui, tá levemente estourada, dá aquele efeito de luz, né, mais estouradinha. Aqui também tem uns raios de luz invadindo e acaba tirando informação de toda essa parte de luz, mas você percebe que essa cidade continua lá pro fundo, percebe? Dentro das janelinhas tem uma certa sujeira meio escorrendo nas janelinhas e não é uma questão de pincel pequenininho, é só uma mancha, sacou? Dentro dessa parte do cenário, a gente também tem lá pro fundo, né, os prédios diminuindo. Próximo daqui, a gente tem esse primeiro plano, né, que tem o personagem. Ele tem tijolos maiores e eles estão quebradinhos. Então a gente percebe que dentro dos próprios tijolos que estão próximos da câmera, eles já contam uma história porque eles estão mais desgastados. No chão, a gente vê encanamento passando. Então tem tubulação de cano aqui, tem tubulação de ar aqui em cima, e essa tubulação ela tá manchada porque ela é antiga, então ela não tá lisinha, ela tá suja, ela tá manchada, porque ninguém vem aqui, né? O chão tem um padrão
de textura diferente desse bloco de tijolo aqui, então que ajuda também a compor texturas, então cria uma camada em cima de camada, em cima de camada, em cima de camada. Tem outras tubulações aqui, tem pombos em cima do prédio, que é super comum. Então, tem pombinhos parados, pombinhos de costas, né, de lado. O pombo também está projetando sombra, o que é muito importante para ajudar nessa ideia de tridimensionalidade. Não só isso, mas com o movimento da capa, os pombos também estão voando. Então, claramente, ele jogou a capa para trás e assustou esses pombos aqui. Então, tem até umas penas voando aqui junto dos pombos. Então, tem um pombo com a asa aberta e um outro com a asa fechada. Ou seja, a gente percebe o movimento dos pombos batendo a asa. Olha que da hora isso. Então, tá vendo como são pequenas coisinhas que ajudam a contar a história? Tudo isso, óbvio, auxiliando o personagem principal que está extremamente bem renderizado, né? Para esse tipo de cliente, precisa ter essa ideia de um personagem muito renderizado para vender a skin aqui, né? Desse personagem, tá? Tudo isso, isso é pensado já com uma certa antecedência, mas nem tudo. Olha o que eu estava querendo te falar aqui, ó. Te mostrar. Tá vendo que esse prédio, ele era só um prédio bem simplesinho? Tinha uma ideia ali de prédios que ele respeitou, mas ele meio que foi adicionando elemento. Então é camada em cima de camada em cima de camada. A história se conta dessa forma, tá? Não são elementos só jogados, aleatórios, não. Ele parou, pesquisou como fazer uma cidade vista de cima, ele foi captando todos os elementos e foi adicionando, né? Ó que legal as outras thumbnails que ele fez. Tá vendo a questão de valor? Bem separadinha? A capa iluminada pro rosto dele que tá em tom médio ser valorizado aqui. Olha essa outra. Como tá batendo uma luz direta no rostinho dele e no fundo, um fundo mais escuro para contrapor e gerar contraste nessa composição, tá? Então, o outro personagemzinho que tá sendo salvo aqui, a criancinha, provavelmente, ela tá em sombra para não chamar muita atenção, porque ela tá mais na frente. Então, tudo isso auxilia o storytelling, a sua história ser contada, ó. Então, o personagem lá no fundo, ele não sabe exatamente o design, então ele só faz uma silhueta, né? Sugere uma luz batendo, uma sombra bem agrupada de valores, e é isso, entendeu? Ó, então, eu tô falando tudo isso para você perceber como você pode traduzir uma thumbnail muito bem planejada para algo ainda melhor, que conte mais história. E eu posso te falar, porque eu acompanhei essa imagem sendo feita, posso te falar que isso aqui também tem muito da direção de arte, tá? Méritos para o Mike, que dirigiu essa imagem também, né? Méritos também para o Mike, além do artista, porque um bom diretor de arte não é só um diretor que só aceita as coisas e vai fazendo pequenas direções, mas é um diretor ativo que sugere melhorias para a imagem. Então, é claro que o Alberto ele teve todo o trabalho de adicionar as coisas, mas também um bom diretor de arte é um cara que te puxa, assim, sabe? Tipo, que fala, pô, que da hora, dá para colocar mais coisa, coloca mais coisa, puxa mais elemento, tal. Então, é não descansar até que a imagem realmente conte toda a ideia que você queria passar e ainda assim não chama mais atenção do que o personagem nesse caso aqui. Então eu acho que é um ótimo exemplo. O artista é Alberto Rocha, tá? Para quem quiser seguir ele no Instagram, ele é um cara maravilhoso, além de um artista excelente. Um ser humaninho incrível, mano. Ó, o trampo do Alberto é esse aqui, ó. Tá bom? Então conheçam o trabalho do Alberto. Mas é mais, sim, pegar um ponto específico que acho que conversa um pouco com a sua imagem por essa questão de ser uma cidade, né? Meio vista de cima. Percebe como dava para adicionar bastante coisa aqui, ó? Percebe? Então espero que, sei lá, tenha ajudado de alguma forma. E já me estendi um pouquinho demais nesse feedback, mas mais essa conversa para talvez para as próximas, ou sei lá, se você quiser voltar em alguma questão dessa aqui, você possa só puxar um pouco mais, assim, sabe? Porque o seu trabalho tá num momento muito legal. Talvez seja uma questão de dar mais tempo na realização dessas peças para você conseguir puxar bem o cenário também, sabe? Além do personagem. Belezinha? Da hora, mano. Parabéns aí pela imagem. Eu quero aplausos. Mais alto. É nóis, Galo. Tamo junto.